Muito boa noite. Vamos aguardar alguns instantes para darmos início ao estudo. Mais alguns minutinhos somente. Olá, Bira, como vai? Tudo bem? Que Jesus nos proteja, nos fortaleça e nos ampare. Muito boa noite. Hoje daremos sequência no nosso estudo do livro Irmão, de Emmanuel, através de Chico, estudando o capítulo 4, chamado Respeito Mútuo. Mas antes, eu convido a todos para a nossa prece, procurando com serenidade elevarmos o nosso pensamento a Jesus, pedimos amparo para esse nosso encontro, para todos nós, para que nos envolvamos em vibrações de paz, luz, serenidade, harmonia, e que essa seja uma tônica em nossas vidas, nos momentos atuais e por vindouros. Seja conosco, Mestre, nos inspire hoje e sempre. Assim seja. Vamos dar início, então, àqueles que não tiveram ainda acesso aos estudos anteriores, eles ficaram na nossa página. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, Respeito Mútuo, desse livro de Emmanuel, que traz, no seu prefácio lá atrás, no início da obra, um chamado para aqueles que sofrem, que têm dificuldades no seu relacionamento, na sua vida, que passa por momentos de portas fechadas na existência. Ele convida essas pessoas, a esses espíritos, a estudarem com ele esse livro em torno de Jesus. E esse capítulo é muito interessante, ele chama diretamente a cada um de nós ao nosso vínculo, aquele que diretamente está ligado conosco, principalmente num momento como esses, de quarentena, que estamos mais tempo em casa, via de regra estamos em casa, e esse respeito mútuo é muito importante. Ele começa o capítulo dizendo o seguinte: compadece-te dos que não pensam com as tuas ideias, e não lhes encarceres a vida em tua própria vida, afastando-os da senda a que foram convocados. Olha, ele pede para que a gente se compadeça. Se compadecer é ter compaixão. Tenha compaixão das pessoas que estão à nossa volta, que estão no nosso vínculo de existência e que não pensam como nós, que têm ideias diferentes. E ele pede para que não seja um cárcere dessa pessoa na nossa vida. Então vamos entender um pouquinho, para compreender com Emmanuel, o porquê que ele nos pede isso. As coisas mais comuns que vão acontecer é lidarmos com pessoas que pensam, agem, falam, fazem coisas diferentes da nossa. E muitas vezes temos dificuldades de compreender que esse ser é um espírito em evolução como nós, que já teve inúmeras experiências reencarnatórias, que tem determinadas construções espirituais e que não ao acaso ele se encontra no nosso lar. Essas ideias diferentes da nossa é, na verdade, um grande caldo de cultura onde, através disso, avançamos, por incrível que pareça. Porque essas ideias se chocam
esses sentimentos se acabam se chocando, se digladiando, porque não vem ao encontro daquilo que nós gostaríamos que o outro fosse, pensasse, agisse. No fundo, gostaríamos de pessoas que fizessem aquilo que nós consideramos como ideal. Se há alguém que nos tira a tranquilidade e a paz, ficaremos em serenidade? Dificilmente, em sã consciência. Agora, é necessário, nessa época, compreender o papel dessa pessoa na minha existência. Por que eu, querendo que as coisas sejam feitas dessa maneira, ocorrem totalmente diferentes? Porque Deus permitiu de a minha família ser tão heterogênea? Cada um pensar de uma forma. Enquanto eu sou sereno ou gostaria de ter compreensão alheia, aquele lá não me dá atenção. Quando eu gostaria de um companheiro afetuoso, que me ouvisse, ele fica ali ao lado. Quando eu gostaria de uma companheira para a minha existência, que não me tirasse do prumo, que falasse, que fizesse as coisas que eu gostaria que ela fizesse, eu não tenho. Então vamos na chave da questão, que é o nosso planejamento reencarnatório. O trabalho dos contrastes é que nos ensinarão a uma nova construção espiritual. Se no meu íntimo eu ainda tenho sentimentos a desenvolver, eu entro em contato com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que vão me incentivar a agir de outro modo. E esse incentivo, não raro, é batendo de frente, é falando aquilo que a gente não gostaria de ouvir, é tendo uma ideia do mundo, às vezes, diferente da nossa. Por quê? Porque ele tem uma outra construção. Ah, mas eu eduquei esse espírito. Eu o conheço desde quanto tempo? Por que ele mudou? Por que ele é assim? Temos que começar a enxergá-lo como espírito imortal, que já fez inúmeras experiências reencarnatórias e chega agora aqui com problemas, com dificuldades também. E da mesma forma que para mim ele é um desafio, eu também sou um desafio para ele. É uma via de mão dupla. E isso não acontece, em termos de mudança, de uma hora para outra. Às vezes, só o trabalho dos séculos. Olha que interessante, Divaldo Franco, ele narra, na última biografia da Ana Landi, aquele livro de capa vermelha, que tem a biografia agora completa de Divaldo, que certa vez na Europa, ele estava numa conferência e, de repente, Joana de Ângeles surge e indica para ele quem foi o seu pai, o pai do Divaldo, numa antiga existência, quando também foi esposo dela, Joana. Ela apresenta para ele Cusa. Quando ela foi Joana de Cusa, intendente, né, esposa do intendente de Cusa, ali naquela existência, ela tinha um esposo que não a compreendia, um ombro que ela não tinha como desabafar. Era uma pessoa que não seguia Jesus, se entregava aos interesses do paganismo e também dos judeus. E ela fala para ele, Divaldo, ele já estava nas fileiras espíritas, mas o seu pai daquela época ainda continua com vários tormentos. Então estamos falando de 2 milênios. E ela demonstra para Divaldo, está no livro, que o seu pai daquela época ainda hoje carregava inúmeros tormentos, mas já estava no caminho agora do bem, porque se encontrava na doutrina espírita buscando conhecimento, buscando uma renovação. Renovação essa, no entanto, que não acontece do dia para a noite. Então ele chama atenção para um início básico do quê? Direito de respeitar a ideia que o outro tem, o pensamento do outro, a construção mental do outro, porque não tem como eu bloquear o que o outro pensa. Lá em O Livro dos Espíritos há uma lei de liberdade, e lá é informado que nós temos uma liberdade irrestrita.
Somos responsáveis por essa liberdade. Mas essa lei, ela é irrestrita na nossa vida. E por mais que a gente imponha a alguém pensar diferente, e a gente vê essa proposta ao longo da história, muitas pessoas, muitos governos tentando impor uma ideia, no íntimo daquele ser, ele pensa o que ele quer. Então, se eu tenho essa dificuldade de compreensão do pensamento alheio e do respeito ao pensamento alheio, vai ser uma porta aberta a desentendimentos. Então, eu tenho que começar a compreender o papel daquela pessoa, sim, na minha vida. O porquê de ter uma pessoa que pensa coisas ou possui valores que, nesse momento, eu não vejo como um valor relevante, mas para ele é. Então, respeito. Eu respeito a ideia dele, mas a minha ideia construída eu mantenho. Eu não preciso mudar necessariamente. Faz bem para mim? Muitas pessoas às vezes questionam maridos que não permitem que a esposa vá ao centro espírita, por exemplo. Ah, mas ele é católico, ele é evangélico protestante, ele possui uma outra razão ou ideologia espiritual. Ele não quer que eu vá ao centro, por isso que eu não vou. Devo ir? Não devo ir? E mais uma vez, Joana, ela vai para Jesus intentando receber do mestre, nesse referido encontro, que está no livro Boa Nova, aliás, ela diz o seguinte: eu devo impor à força a minha religião ao esposo? E ele fala: Deus não coloca à força a renovação em nós. Ela é fruto do quê? De um exercício ao longo do tempo, da fidelidade sua à espiritualidade ao longo do tempo. E pelo seu modo de ser, pensar e agir, você acaba influenciando o outro. Então, é importante o quê? Uma conversa, um diálogo, e a pessoa percebendo que aí dá o centro da sua esposa, do seu filho, tem feito dela uma pessoa melhor, um espírito melhor. Vários casos eu já ouvi de maridos que não gostavam que a esposa fosse à casa espírita, mas perceberam que ela era uma mulher diferente, melhor dentro de casa, quando ia ao centro. Então começou a abrir portas e estimular, inclusive, que ela fosse, porque aquele ensino saiu da teoria e começou a fazer parte da sua prática diária, da sua vida diária. Então, avancemos mais um pouco, e ele fala o seguinte, Emmanuel: chamem-se pais ou filhos, cônjuges ou irmãos, amigos ou parentes, companheiros e adversários diante de ti. Cada um daqueles que te compartilham a existência é uma criatura de Deus, evoluindo em degrau diferente daquele em que te vês. Olha que importante. Todas as pessoas à nossa volta são filhos de Deus, mas caminhando em estágios diferentes do nosso. Como exigir compreensão daquele que ainda não pode dar? Educação do deseducado. Equilíbrio daquele que ainda não conquistou isso. Então, a existência acaba sendo um exercício de aquisição desses valores. Como falei, acaba sendo uma mão dupla, porque aquilo que o outro tem que precisa corrigenda, por minha vez, eu também tenho itens que preciso me corrigir. E um se complementa ao outro. Certa vez uma pessoa falou que se separou por incompatibilidade de gênios. E ela dizia: quando eu grito, ele grita mais alto. Quando eu esbravejo, ele esbraveja. Eu jogo isso, ele joga aquilo. Somos incompatíveis. Não, são iguais. Há uma compatibilidade nesse tormento. Às vezes um não cede por orgulho, o outro é atacado na vaidade. Esse é impaciente, aquele é ferido no melindre. E a vida se agiganta dessa forma. É necessário o quê? Via de regra, aquele que está buscando esses valores do ser espiritual, esses valores morais,
parar e analisar o seguinte: por que eu sinto isso? Estou com uma vontade de discutir, de retrucar, de brigar. Por que eu sinto isso? Por que estou sentindo essa raiva? E muitas vezes fechando a nossa boca por alguns instantes, como se tomássemos aquela água da paz recomendada por Maria João de Deus ao Chico, parando um pouquinho e nada respondendo, algum tempo depois aquilo se acalma, aquilo se acerena. E aí seguimos o conselho de Jesus: se tiverdes alguma coisa contra o teu adversário, vai e resolve entre você e ele. Se tiverdes alguma coisa contra os teus adversários. Adversário não são aqueles inimigos declarados. Adversário, via de regra, é aquele que pensa diferente da gente dentro de casa. É aquele que retruca. É aquele que, de alguma forma, me incomoda. É o custoso. Então, quem é o custoso na nossa existência? Qual é aquele espírito que, para mim, ainda é difícil avançar com ele? Esse me exige mais, mas nessa exigência eu vou me transformando intimamente. Eu vou transformando, conquistando valores, novos sentimentos. Vou aprendendo a respeitar coisas às vezes simples. Uma ideia, uma opinião. Nesses tempos de polvorosa, qualquer questão se gera discussões, eu já aprendi a respeitar coisas simples, como gostos alimentares. Esse gosta disso. Eu não gosto, não sou obrigado a comer. Ele não quer comer, não coma. Às vezes a gente se decepciona, faz aquele prato, mostra para o outro e ele diz: mas eu não quero comer isso, eu não gostei disso, eu não gosto disso. E a gente já se magoa, se melindra. Mas é o gosto da pessoa. Ah, mas ele foi muito duro, ele não viu o sacrifício que eu fiz. Ele pode ter visto, só que é um gosto. E eu tenho que respeitar isso. E como é difícil, porque já começa pontos vulneráveis nossos serem acionados. Eu fico chateado, eu não converso mais. Mas é apenas uma opinião do outro. Assim como o partido político dele, o time de futebol, qualquer outra questão. São princípios básicos de harmonia. Como que eu vou amar e respeitar uma humanidade se essa pessoa que está do meu lado, eu tenho dificuldades de aceitá-lo? Eu pego no pé da pessoa porque ela não faz aquilo que eu quero. Vejam só. Ah, mas você está falando porque você não convive com ele. Eu sou toda certinha e ele faz as coisas do jeito dele. Vamos observar essa cena. Pode ser que eu seja o quê? Uma pessoa perfeccionista, exigente, e o outro é desleixado. Conseguimos encontrar um caminho do meio? Eu ser menos exigente, como ele me reconhece uma pessoa que exige, vai se esforçar mais, porque ele sabe que daquele jeito não haverá harmonia, e aí se entendem num caminho do meio, num caminho de equilíbrio, ficando bom para ambos nessa caminhada. Tudo são convites. Jesus nos respeita e nos respeitou a todos os instantes. Ele não exigiu. Ele não exigiu uma mudança abrupta de cada um de nós. O que ele falou? Quem quiser vir após mim, quem quiser, toma sua cruz, vem e me siga. Quem quiser. E como a gente gostaria que o outro fizesse aquilo que nós queremos agora, mas tem condições. Né? Então vamos reconhecê-lo como um espírito diferente. Né? Vamos reconhecê-lo como um espírito com uma construção diferente. Dando continuidade, queria também falar um boa noite aqui para Denise Gomes, para Marta Castro, de Limeira.
a Mariana, a Hélida, o Zé Roberto, nosso amigo, Sueli, a Norma Lúcia, ó, de Salvador. Falei, hein, Norma? A Márcia, uma boa noite a todos, viu? Emmanuel avança, então, nesse trabalho de respeito, afirmando o seguinte, uma recomendação para nós. Ensina-lhes o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia. Que isso é dever nosso, de uns para com os outros. Entretanto, não feches a porta de saída para os empreendimentos de que se afirmam necessários. Olha só, então, vamos pensar um pouquinho em termos de pais e filhos nesse momento? Ele pede o seguinte: vamos ensinar o amor ao trabalho, vamos exemplificar, né, a fidelidade ao dever. E aqui fazendo um adendo, o que é o dever? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam que dever é a obrigação moral, primeiro para conosco, depois para com o outro. Obrigação moral. Moral, de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 629, é a regra de bem proceder. Então, Emmanuel fala, ensina o amor ao trabalho, ensina o seu filho a bem proceder, nesse exemplo que a gente está dando, o devotamento à compreensão, o cultivo da misericórdia, né? Valores da alma. Vamos passar isso nesse contato com o outro. Isso é dever nosso de um para com os outros. A gente tem que fazer, né? No entanto, não feche a porta de saída para os empreendimentos que eles se afirmam necessitados. Ou seja, respeite as experiências que eles devem ter. Não impeça que eles façam as experiências de vida que precisam. Porque a gente não estará a todo instante com esse coração amado. Nós não estaremos ao lado do nosso filho lá fora a cada momento, embora estejamos sempre prontos quando eles precisarem. Mas há certas experiências que competem a eles. E se eu os enclausuro, como que eu vou, né? Como que ele fará experiências para o próprio crescimento? Muitas vezes eu posso chegar ao ponto de criar até uma dependência deles, onde isso vai gerar insegurança de tomar as próprias ações. Eu não estou falando para não apoiá-los, para não conversarmos em conjunto. Até hoje, né? Converso com os meus pais diante de uma decisão importante, a gente troca informações, conselhos, mas vamos permitir que eles façam experiências, porque aquilo é importante em termos de construção espiritual, né? Então, são decisões daquele espírito. E não conhecemos o planejamento reencarnatório, efetivamente, daquele ser que está conosco. Estamos tentando identificar com detalhes o nosso planejamento. E já não é tarefa simples. Quando a gente pergunta o seguinte: o que você veio fazer na Terra? Qual é a sua tarefa na Terra? Qual é o seu compromisso? É simples encontrar todas essas respostas? Não é simples. Então imagine, nós sabemos responder, além de nós, da nossa vida, responder pelos nossos filhos, por exemplo. O que ele veio cumprir a Terra? Quais são os compromissos dele? O que eles têm que desenvolver? É óbvio que, observando esse espírito, vamos conhecer muita coisa de Santo Agostinho, afirmando que desde o berço deveremos acompanhar esse espírito no seu desenvolvimento, nas suas boas e más tendências, mas ele tem todo um carreiro de propostas a desenvolver. E se eu fecho qualquer decisão dele em dependência da minha afirmativa
ou negação, eu vou estar cerceando um direito desse espírito de se desenvolver, né? Gerando insegurança, gerando medo, gerando fragilidade. Então, Emmanuel fala o seguinte: ensina o que você pode, esteja sempre pronto, com as portas abertas, mas deixe o outro fazer a experiência dele. E às vezes a gente fica preocupado, né? Mas e se eu falhar? E se aquele espírito falhar depois? Em O Livro dos Espíritos e também no Evangelho a gente encontra que se os pais fizerem tudo o que puderam, fizeram, né, se esmeraram na educação espiritual, deram bons conselhos, ajudaram aquele espírito nos valores superiores, se a partir do momento em que ele se emancipa e dá suas cabeçadas, os pais não têm responsabilidade. Feito tudo o que podia, se tomarem mau caminho, eles deverão responder por eles. Se, no entanto, houve negligência dos pais, a responsabilidade também recai sobre esses, sobre os pais. Ok? Avancemos mais um pouco aqui no capítulo 4 do livro Irmão. Uma boa noite para Mari, para Lila aí, Cláudio, Danilo, para Marley, que também está aqui com a gente, amiga de longa data. Emmanuel continua. Olha como é um livro de reflexão, né? A gente tem que parar e começar a esmiuçar linha a linha, passagem a passagem, para conseguir compreender onde Emmanuel quer penetrar em termos de pensamento. Habituamo-nos na Terra a interpretar por ingratos aqueles entes queridos que aspiram a adquirir uma felicidade diferente da nossa. Entretanto, na maioria das vezes, aquilo que nos parece ingratidão é mudança do rumo em que lhes cabe marchar para a frente. Dói o coração às vezes. Você faz tudo o que pode, né? Ajuda as pessoas que estão à sua volta e de repente elas saem da sua vida e avançam, né? Perde aquela relação, aquele vínculo, principalmente quando acontece a parentes próximos, né? A pessoas ligadas a nós, sentimos mais. Emmanuel nos aconselha o seguinte: procura não tomar isso à conta de ingratidão. Procura compreender aquele espírito que por um espaço e tempo passou na sua vida. Enquanto ele esteve na sua existência, ele recebeu vibrações, auxílio, e muitas vezes isso ele só vai saber valorizar ou compreender lá na frente. Ainda que seja ingratidão da parte dele, não nos cabe julgar. Ele é uma consciência, é um espírito, e se o que ele fez foi por ingratidão, a consciência vai despertar, a consciência que é sempre positiva, ela não é enganada, não dá para ludibriá-la, a consciência falará: olha, falhei com aquela pessoa. Mas do nosso ponto, comecemos a trabalhar essa indulgência que gera perdão, esse ver o outro lado da pessoa e permitir que ele faça suas escolhas, que Deus consiga ampará-lo, que se ele tiver por caminhos difíceis, que consiga retornar, mas que a dor, se surgir, né, e muitas vezes vem, mostre caminhos reais para que ele se reposicione e volte, né? E volte, porque a existência é tão rica e se aquilo é feito por tormento, um afastamento por discussão, por briga, chega um momento em que a gente fala: poxa vida, estou perdendo tempo. Se isso aconteceu, que a espiritualidade abra oportunidades para um reencontro, para a volta. Agora, se ele simplesmente passou pela minha existência e foi atrás de outras experiências, que os bons espíritos possam auxiliá-lo. Os espíritos falam que muitos passam pela nossa vida,
passo. Se a gente pensar ao longo da nossa experiência de vida, quantas pessoas a gente já não conheceu? Quantas amizades nós não tivemos num período e depois, né, foi se afastando, fulano mudou, foi para outra cidade, a gente perdeu contato. Eram espíritos que durante um período passaram pela nossa existência, levaram algo, nos deixaram algo e avançaram, né? Eu acho muito interessante quando a gente lembra da passagem do apóstolo Paulo em Atenas, na Grécia, porque foi o único lugar que a primeira vez que ele foi pregar, ele não conseguiu montar uma igreja. Nenhuma pessoa ali se dispôs a abrir uma igreja para que os ensinos do Cristo fossem diariamente propagados. E ele começou a chorar, se lamentou, ficou muito triste. Mas afirmam que aqueles espíritos que ouviram Paulo, no mundo espiritual e em outras existências, é que despertaram para quem era Paulo e qual o valor do que Paulo falava, qual o valor daqueles ensinos de Jesus através de Paulo. E aí fez efeito na vida dele. Então, há pessoas que passam na nossa vida, recebem a nossa influência e avançam. Só que levaram, muitas vezes, exemplos. E esses exemplos ficam gravados. E por mais distante que estejam fisicamente, espiritualmente ainda tem referência. Ainda tem referência daqueles momentos. Então, vamos permitir, né, que as pessoas façam essas experiências de vida dentro daquilo que lhes pareça correto. Quanto a nós, sigamos firmes. Né? Sigamos firmes. Continua Emmanuel. Quererias, talvez, titulá-los com os melhores certificados de competência, nesse ou naquele setor de cultura. No entanto, nem todos vieram ao berço com a estrutura psicológica indispensável aos estudos superiores e devem escolher atividades quase obscuras, não obstante respeitáveis, a fim de levarem adiante a própria elevação ao progresso. Mais uma vez ele falou que, já que o capítulo é respeito mútuo, respeitar escolhas dos outros. Em que sentido aqui? Vamos imaginar escolhas profissionais? Vamos pensar um pouquinho em escolha profissional? Mas eu queria que o meu filho fosse tal cargo, porque ganha bem, porque ele vai ser reconhecido, porque ele vai ter um título de doutor, porque a sociedade vai reconhecer, mas é a aptidão que ele tem? É a vocação dele? Vai ser, às vezes, um doutor infeliz, um mau profissional, um comerciante da medicina, do direito, da engenharia, ou seja lá o que for. É isso que eu quero? Ou eu quero uma pessoa, né, digna, independente da profissão que escolha por afinidade? Mais uma vez, ele tem um planejamento reencarnatório. Essa vocação, ela flora até como tendência a construções que eu já fiz, ou necessidades que eu tenho a desenvolver. Então, vamos imaginar alguém que lida com a arte, com a música, né? Ele vem com essa tendência. Alguém que gosta de lecionar, vem com essa vocação. Vem com a vocação à medicina, à enfermagem, né? Então, esses campos da medicina, da saúde como um todo e da educação recebem grande amparo, porque são específicos, né? Deveriam ser para todos um ato de abnegação, né? Muitas escolhas profissionais, no entanto, são para manutenção da vida. Então, esse indivíduo trabalhar no banco ou no cartório
vai ser uma forma de sustentação, mas o planejamento reencarnatório dele pode estar embasado em outras variáveis. Só que ele precisa de recursos para viver. Vai ter aprendizado, porque vai se relacionar. Né? Em qualquer trabalho nosso, há necessidade de relacionamento. Né? A gente se relaciona com esse, tem um chefe, tem um respeito hierárquico, tem que cumprir prazos, há toda uma gama de responsabilidade. Então, como eu vou penetrar na vocação que o outro traz? Então, o que ele fala? Respeita essa escolha, né, do que o outro optou como base, como busca da vida. Porque ele pode ter muito dinheiro, mas ser uma pessoa infeliz. Ou ter um ganho que faz jus ao que faz, mas é uma pessoa feliz, proativa, dinâmica, e para o bom profissional sempre há espaço, né? Sempre há oportunidades. Quando as portas se fecham profissionalmente, são provas. Conheci uma pessoa que tinha títulos, chegou a ter título de pós-doutorado e não conseguia emprego. Ele vivia uma prova, né? As portas fechadas no trabalho. Então, ele não conseguia, dentro da escolha dele, desenvolver o campo profissional. Inteligentíssimo, mas ele tinha a prova ali, tinha uma porta fechada. Era uma necessidade que ele tinha que enfrentar. Então, Emmanuel fala: lembra, deixe que o outro faça a escolha, de acordo com essas tendências que ele tem. Porque para ele pode ser a grande chance de elevação ao progresso. Continua o benfeitor. Para outros, estimarias indicar o casamento que se te figura ideal, no campo das afinidades que te falam de perto. No entanto, lembra-te de que as responsabilidades da vida a dois pertencem a eles e não a nós. E saibamos respeitar-lhes as decisões. Olha só. É difícil, né? Pensando agora em filhos. A gente queria um casamento perfeito. Às vezes até escolhemos o modelo de perfeição. Mas qual é o vínculo que esse espírito traz de ligação? Com qual espírito ele está comprometido? E aí funciona como se fosse um ímã. Há um vetor atrativo. Eu queria tanto que meu filho se casasse com fulana, porque é bonita, é rica, é de família boa, no meu modo de ver. Mas ele traz compromissos espirituais com Beltrana. Que às vezes não é, do ponto de vista da terra, do ponto de vista material, uma sumidade, uma deusa de Milo, um Apolo grego. Não é, não são. Mas é o espírito que tem vínculo com ele. É o espírito que já tem ligação de outras existências. É o espírito que com ele se comprometeu no plano espiritual em chegar na Terra e ter uma vida a dois, desenvolver uma família, receber outros espíritos. E aí é uma responsabilidade, porque eu posso dificultar esta ação. Né? Eu posso ser o responsável por dificultar esse enlace. Mas se os dois estão comprometidos, né, lá na frente, de alguma forma, acabam se encontrando. Só que se eu redireciono, eu posso interferir em um planejamento e agora eles deverão desenvolver outros caminhos dentro do novo compromisso. Então, olha que perigo. Então, respeitemos essa inclinação do outro. Obviamente, ninguém está falando aqui de, né, não dar conselhos, porque é natural darmos conselhos para os nossos filhos, mas lembrarmos disso, que espíritos se vinculam. E é interessante esse ímã atrativo, que aconteceu com a gente está falando dos filhos, mas com o casal, né?
É aquele... como se fosse a flecha do cupido acionada. Esse ímã funciona até o momento em que encontramos o outro espírito. A afinidade ocorre, há essa fonte de atração e nos vinculamos. A partir daquele momento é escolha. Encontramos com o outro. A partir daquele instante, nós temos a escolha de continuar ou não. É uma escolha. Os filhos são injunções, eles vêm. A gente, aqui no plano material, a gente recebe aqueles espíritos. O nosso esposo, a nossa esposa, nos encontramos e escolhemos a partir de vínculos. Emmanuel chama essa fase a fase do suave encantamento. Ele diz que na fase do namoro é a fase do suave encantamento, onde, via de regra, não conseguimos enxergar as falhas do outro, não vemos defeitos, porque estamos encantados, como se estivéssemos, né, numa mágica. Mas depois, no momento do casamento, quando passamos a degustar do mesmo quilo de sal juntos, quando temos que pagar as contas em comum acordo, quando vivemos sob o mesmo teto, daí é que a gente começa a conhecer melhor quem está conosco. E aí já há o compromisso, né? Já há a ligação. Daí a gente pode pensar, poxa, mas não foi com esse que eu casei. Não foi com essa que eu casei. Ela era tão diferente. É porque agora eu estou conhecendo o espírito no detalhe. Antes, era só, né, ir até a casa, saíamos para o cinema, para visitar isso ou aquilo. Agora é convivência. E toda convivência tem os seus desafios. E dentro desses desafios está o quê? O respeito mútuo. Né? Respeitar, dando uma maior amplitude a isso, ao momento do outro. Né? No casamento é importante o que a gente identifica. Tem hora de eu falar isso, tem hora de eu ficar quieto. Eu vou respeitar o momento dele. A pessoa chega do trabalho, às vezes está cansada, ou a gente chega, a esposa está com aqueles afazeres, ou também teve um dia estressante. Não é hora de eu falar de certas coisas. Eu vou respeitar o momento. A pessoa está cansada. Vou respeitar isso. Uma pessoa certa vez falou que pelo tipo da música que o esposo colocava, ela já sabia se ele estava bem ou não. Se ele colocava uma música tal, ele estava bem, então ela podia falar de problema. Se ele colocava uma outra música, ela já falava, ih, tá estressado. Tá estressado, melhor eu não comentar, né? Justo hoje aconteceu aquilo, mas eu tô vendo que vai ser pior. Então ela esperava para falar depois. Então olha como que a gente... E isso é importante no casamento. Há pessoas que se separam e falam o seguinte, nós viramos irmãos, então eu vou me separar. Mas acaba criando uma irmandade, né, no sentido da palavra, onde a gente vai conhecendo tanto o outro, que sabemos até o momento de falar ou não falar, de sentir que o outro está irritado, de sentir que o outro está triste, né, que ele quer ficar sozinho, que não é hora de falar isso, que não é hora de discutir a relação, né, naquele momento. Deixamos para depois, mas conversamos. Mas é o momento dele, é o momento dela, e a gente tem que respeitar. Olha, é um aprendizado enorme a família, o casamento. Né? E Emmanuel pensa algo tão simples, respeito a dois. Respeitar o outro. Parece simples, mas é uma luta no dia a dia, porque escolhas são tão diferentes, as pessoas são tão diferentes. E é aí que está a nossa dificuldade, né? De virar a chave e ver o outro como um espírito. E ver-nos na posição do quê? Como eu posso contribuir com esse espírito? Como eu posso ajudá-lo nas suas buscas, nas suas dificuldades? Como eu posso respeitar o momento dele? Não vou mudá-lo à força. Né? Eu estou falando de casamento. Quantas pessoas não casaram e falaram o seguinte, não, depois eu mudo ele. Ele tem esse defeitinho, mas esse defeitinho depois eu dou um jeito. Deu jeito? Deu nada. Né?
É muito difícil, você não muda o outro à força, com palavra. Agora, pode ter dado um jeito, sim. Desde que nós mudemos. Talvez aquele defeitinho que eu visse, eu me modificando, eu não vejo mais. Porque eu olhava o outro com os meus olhos defeituosos, com os meus tormentos, com as minhas paixões, com o meu desequilíbrio. Eu me reajustei, já não vejo. Eu achava fulano difícil, mas como eu comecei a fazer esse exercício de respeitar o próximo, de perceber o que eu sinto, eu vou percebendo que, no fundo, ele é ele. Eu é que não compreendia. Né? E aí vamos sentindo tão diferente tudo isso e vamos tendo uma harmonia ao longo do tempo. Vamos criando essa harmonia, respeitando os espaços. Khalil Gibran chega a falar o seguinte: beberemos o vinho, o mesmo vinho, mas cada um na sua taça. Fazendo uma metáfora do quê? Né? Que a bebida é a mesma, mas cada um na sua taça. A questão pode ser a mesma, o objetivo único, mas cada um com a sua individualidade, cada um com as suas ideias, com o seu modo de ser, com o seu modo de pensar, com a sua forma de agir, ainda que seja no mesmo objetivo. Vamos juntos, equilíbrio no lar, mas cada um com as suas peculiaridades, cada um com a sua construção. Né? Continua Emmanuel ainda temos mais um tempinho. Para alguns, terá sonhado facilidades econômicas e domínio social. Contudo, terão eles rogado a divina sabedoria estágios de sofrimento e penúria, nos quais desejem exercitar paciência e humildade. Há coisas que nós não conseguimos mudar. Aquela prece da serenidade eu acho muito bela. Não me recordo o nome do autor, se não me engano é um pastor até. Mas ele comenta o seguinte: Senhor, dá-me coragem para mudar aquilo que pode e deve ser mudado. Dá-me serenidade para aceitar aquilo que não pode e não deve ser mudado. E dá-me sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Para que eu não procure mudar aquilo que não pode ser mudado. E para que não me acomode com aquilo que precisaria do empenho da minha vontade. Eu preciso de sabedoria para saber essas situações. E ele convida o que aqui? Olha, a gente gostaria de facilidades, que ninguém sofresse, que todo mundo tivesse caminhos bons e floridos, só que estamos no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, passaremos por dificuldades. Jesus, ele não iludiu ninguém. Olha o que ele fala: na vida, no mundo, só tereis aflições. Tem de bom ânimo. No mundo só tereis aflições, tem de bom ânimo. E depois ele acrescenta: eu venci o mundo, eu venci a mim mesmo. Então ele não ilude ninguém. E esse sonho nosso, a gente tem que pensar em termos espirituais. Há pessoas que passarão por dificuldade. Há pessoas, né, que não estarão vinculadas a nenhum tipo de facilidade, porque já se perdeu no passado. E agora possui portas fechadas a qualquer tipo de facilidade que poderia fazer com que o espírito caísse. Então, enfrentarão dificuldades, enfrentarão dores. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes vai falar: você não quer mudar, você não procura outra coisa, você não sai desse emprego, você é vagabundo, não vai estudar mais para ter outras condições. Mas a gente se esquece que para aquele espírito, muitas vezes ele faz de tudo. Só que ele precisa passar por esse estágio, às vezes até momentâneo, de portas fechadas, de dificuldades, para fortalecer aquisições espirituais. E como nós aprendemos nos momentos de dor, ou deveríamos aprender nos momentos de dor. Por exemplo, o momento que passamos agora, qual o aprendizado que você fez? É um momento de dor. É um momento de dificuldade. Qual o aprendizado que a gente está fazendo nesse instante?
Porque imaginemos sair daqui, né, e não ter um aprendizado. Vamos repetir a lição? Ou estou sendo rebelde? Emmanuel fala o seguinte, que a rebeldia indica necessidade de recomeço. Então, se eu estou sendo rebelde com essa situação que eu estou vivendo, eu preciso recomeçar a experiência. E olha a experiência, a gente está isolado, teoricamente, das coisas, de uma suposta liberdade de ir e vir. Então, olha como que eu tenho que fazer aquisições com a minha família, aproveitando até a Melânia Rossettini, aqui ela comenta, ó, os nossos maiores desafios estão dentro da nossa família, sem sombra de dúvidas. É o nosso laboratório depurador. Deus reuniu, porque é uma instituição divina, dentro da família, uma miniatura dos elementos que encontramos na sociedade e na humanidade. Jesus amou toda a humanidade. Nós somos quase 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Dizem os espíritos que a população desencarnada é em torno de 4 vezes a encarnada. Então falaremos de 32 bilhões desencarnados e 8 aqui, 40 bilhões envolvidos com a Terra, vinculados à Terra. Como vamos amar toda essa humanidade, tá? De 40 bilhões de espíritos, dentro desse cálculo que a gente fez aqui, se eu não consigo ter respeito mútuo? Ele está falando o que aqui no livro? Respeita o outro que está com você. O outro onde? Dentro da sua casa. É uma coisa tão distante, né? Amar a humanidade, fazer o bem ao próximo. E às vezes a gente fala, vou vibrar pelo mundo. Vibra pela sua casa primeiro. Vou vibrar para que não haja guerras. A gente continua guerreando com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Que a terra tenha luz, mas a minha casa é luz? Qual a vibração do meu lar? Né? Qual a vibração do o ambiente doméstico meu? Vibra de que forma? Vibra calma? Vibra serenidade? Ou vibra irritação, impaciência? Qual tipo de vibração? Vibrações materiais? Ou tem espiritualidade? Então, sem dúvida, é um desafio. Só que são, junto a esses indivíduos, que nós aprendemos a amar. O amor é o centro de todo esse nosso objetivo. Tudo que há de material, tudo que há no universo afora, é para ensinar o espírito a amar, a evoluir. Quando os espíritos falam que o que a gente leva da Terra é inteligência, conhecimentos e valores morais, a inteligência sem o amor, sem os valores morais, se transforma no quê? Em meio de guerra, de morte. Então, a sabedoria, que é a inteligência, o conhecimento com amor, vem para ser desenvolvido e às vezes ali, ó, no contato com uma pessoa que eu começo a desenvolver isso no meu íntimo, né? Avancemos mais um pouco. De certo, transmitirás aos corações que amas tudo aquilo que possuis de melhor. No entanto, acata-lhes as escolhas se te propões a vê-los felizes. Acata a escolha do outro. Respeita os pensamentos e afinidades de cada um e aprende a esperar. Olha só. Né? Não adianta a força. Quando a gente força alguém, a pessoa acaba se irritando com aquilo que a gente está colocando como objetivo para a pessoa. Agora, quando nós vivemos o que queremos para o outro, que é de melhor, o outro vai sentir. Do dia para a noite? Não. Já contei aqui, mas acho que vale a pena, eu não me recordo se foi aqui,
ou no encontro nosso do A Caminho da Luz, também aqui pela internet. Uma mãe falava sempre para o filho, não vá às drogas. Um filho adolescente ainda, não saia hoje para o consumo de drogas. E ele ia, e ele ia. Até o dia em que ela começou a fazer o seguinte, meu filho, eu queria tanto que você ficasse, mas se você vai, lembra que sua mãe te ama. Eu vou estar te esperando aqui quando você voltar. E ela fazia um lanche e esperava ele voltar. No outro dia, a mesma coisa, meu filho, eu não queria que você fosse, mas já que você vai, lembra que sua mãe te ama, eu vou estar te esperando aqui. E ele esperava com um lanche. Depois de um tempo, ela contou para nós que ela falou isso, ele saiu, deu 2 minutos. Ele voltou e falou, mãe, eu não aguento mais, me interna. Eu quero sair disso, mãe, mas o vício está me vencendo. Eu não quero continuar desse jeito, me perdoa, eu não quero fazer a senhora sofrer. E ele saía e pensava na mãe. Então, olha como foi o tempo que gerou uma transformação, né? Aquele espírito ainda vicioso, buscando sensações, se ela impusesse, ele ia na raiva, ia à força, e ainda se colocaria, muitas vezes, contra a mãe. Agora, o amor se agigantou e mostrou que vence tudo, e venceu mais essa questão. Todos estamos catalogados nas faixas de evolução, em que já estejamos integrados. Então, cada um tem uma construção e se vincula a ondas espirituais e tem vínculos espirituais de acordo com as construções. Por isso que somos diferentes. E cada um, dentro da sua construção, age, pensa da forma que lhe é peculiar. E nesse grande laboratório estamos avançando. Se entes queridos te deixam presença e companhia, não lhes conturbes a vida nem te entregues a reclamações. Cada um de nós é atraído para as forças com as quais entramos em sintonia. A lei de afinidade é uma lei universal. E buscamos, pelo nosso campo atrativo, determinadas experiências. Então, ele fala o quê? Respeita isso, compreenda isso. Se a pessoa partiu, se afastou, mais uma vez, né, que lá atrás ele havia feito algum comentário próximo. É uma necessidade daquele espírito de enfrentar, de passar por aquilo. O tempo é o Senhor. Esse espírito não está distante. O tempo o reaproxima. Se te aparece haver sofrido esse ou aquele desgaste afetivo, não te perturbes e continua trabalhando na seara do bem. Pelo idioma do serviço que produzas, chamarás a ti sem palavras novos companheiros que te possam auxiliar e compreender. Então, outros acabam sendo atraídos. E a gente pode pensar em termos de profissão também, né? Círculo de amizades. Uns vão, outros vêm. Às vezes chegam no momento que a gente mais precisa de que alguém estenda as mãos. Eu me recordo dos meus pais, moravam a 600 quilômetros da nossa cidade. Minha mãe com 21 anos, meu pai com... Ele é aproximadamente aí, ó, um pouco mais que ela, em termos de idade, casaram e se mudaram 600 quilômetros. A gente está falando de 1971. Saindo de um sítio, vindo para uma cidade, e vão se aproximar de uma família, né, de uma casa, e recebem ali pessoas que se vinculam a eles e que são verdadeira família. Né? Então, receberam, se a gente fosse analisar na infância, na adolescência, ninguém imaginaria que ali na madureza, uma nova família teria contato com eles. E possivelmente essa família não imaginaria que também uma outra família, a espiritual, se aproximaria num determinado período. E foram morar ali
próximos a ele, né, no hall ali de ligação com eles, e estamos próximos até hoje, né, como uma verdadeira família. Então, olha como que as pessoas acabam entrando na nossa vida para nos ajudar, né, para nos auxiliar num determinado momento. O socorro do alto nunca falta. Dentro das provas que a gente tem que passar, às vezes chega exatamente quando a gente mais precisa. Talvez, quando surge um problema, a gente fala: como que eu vou dar conta disso? Para onde eu vou agora? Quem vai me socorrer? Aguarda com fé. Faz a tua parte. E o socorro vem. Vem porque Deus é amor, é misericórdia. Ele não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Então, fazendo aquilo que nos compete, o apoio deles virá. Né? E surge, às vezes, através dessas portas, dessas surpresas, mas que nos auxiliam a enfrentar um momento, ou às vezes a vida toda. Né? Continuando para a gente encerrar, tá? Se as tuas afinidades pessoais ainda não chegaram para complementar-te a tranquilidade e a segurança, é que estão positivamente a caminho, que eu falei agora. Se não chegaram ainda, está a caminho. Aguarda. Aguarda. É como aquele caso, né, uma história também popular, de alguém que caminhava na neve, no escuro, e de repente ele escorrega, cai de um precipício e fica segurando numa, num galho de árvore. Só que as forças dele vão diminuindo, e vem a ideia: solta, solta. E ele foi se prendendo até que congelou. No outro dia, recolheram aquele corpo, faltava 30 centímetros para chegar ao solo. É como se tivesse, ó, as coisas estão a caminho, aguarde um pouco. Elas vão se aceitar. Quantas pessoas, num ato de desespero, não procuram as portas do suicídio? Não se entregam às ansiedades, à loucura, mostrando aí que, na oportunidade de desenvolvimento da fé, perderam a chance desse trabalho e dessa construção. E assim acontecerá sempre, porque fomos chamados a amar-nos reciprocamente, não para sermos escravos uns dos outros. Porque, em princípio, compomos uma família só, e todos nós somos de Deus. Encerra Emmanuel, capítulo 4, para as nossas reflexões de hoje. Vamos ver se tem mais algum comentário. Aqui a Sayonara Semedo, de Canoas, meu abraço. A Geda, Sandra Balbino. A Maristela, que sejamos a paz que gostaríamos de ver no mundo, caminhemos como filhos da luz. Exato. Se a gente conseguir ser aquilo que nós queremos que o outro seja, em termos de construção no bem, é o grande caminho. Aquilo que a gente critica no outro, não fazer. Ser esse modelo de ter esse modelo de valor moral, né? Muito bem, Eli Barbosa. Boa noite a todos, então, meus amigos. Vamos encerrar. Vou convidar a todos por uma prece para fechamento do nosso estudo de hoje. Na semana que vem, na próxima quinta, às 8 horas, o tema é Segue Construindo. Tá? Segue construindo. Vamos trabalhar e ver o que Emmanuel nos traz a partir daí. Aqueles que desejarem acerenar, fechar os olhos, podem fazê-lo nesse momento, onde pediremos forças para o nosso lar, mentalizemos a Jesus como uma forte luz a nos envolver. Vamos pedir aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiães, para que nos envolvam nesse momento, para os mentores da nossa família, que possam, os bons espíritos que trabalham na seara do Cristo, envolver a cada um em ondas de luz, equilibrando o corpo físico e o corpo espiritual,
Que cada célula do nosso organismo seja envolvida em ondas de luz, trazendo-nos forças, resistências, imunidades, fortalecendo o nosso sistema de defesa orgânica e envolva todo o nosso corpo espiritual. Que os bons espíritos auxiliem os nossos entes queridos, que conosco convivem, aqueles que pensam e agem de forma diferente da nossa, e que toda a nossa casa esteja em luz, os quartos, cômodos, sala, corredor, cozinha, onde somente os bons espíritos possam adentrar. Envolva Jesus, todos aqueles que trabalham nesse período de pandemia, que estão nos hospitais, enfermeiros, enfermeiras, assistentes, equipe de limpeza, guardas, médicos, enfermeiros, recepcionistas, aqueles que trabalham nos mercados, aqueles que estão em dificuldades físicas, materiais, que tenham resistência e que tenham muita fé nesse momento. Ampare a todos, Jesus, guarda-nos nesta noite para que durmamos em paz e que amanhã tenhamos um ótimo dia, com muita luz e forças novas. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Muito obrigado a todos. Agradeço aí a companhia ao longo desse estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar escrito também. A gente procurará responder. E na próxima semana a gente continua com o estudo e essas reflexões com calma em torno do livro Irmão de Emmanuel. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.